receita de hoje é coxinha. A melhor coxinha pra mim. Pro Diego não, né, Diego? Mas pra mim eu. Sei também que pra uma porção de gente é a coxinha tipo da Lecador. Ficou muito parecido, gente. Eu que sou fã número 1, achei muito parecido. Se é a mesma receita, não sei. Mas foi testando que a gente chegou nessa receita. Então vamos lá, o que vocês vão precisar? Gente, não é assim uma coisa muito difícil e tal. Primeiro, eu já estou deixando minhas batatas cozinharem ali, porque leva batata na massa. Então eu já estou deixando ali para adiantar o nosso processo. Vamos começando então pegando uma cebola e ralando. Ó, gente, fica bem raladinha, tá? Essa cebola é pra massa. Mas antes, o que você vai fazer também? Já deixou a batata lá, né? Cozinhando. A cebola tu já ralou? O frango, eu estou usando o frango sassami, que é aquele que é mais suculentinho, que é mais molhadinho, né? Que fica mais perto do osso. Eu não uso peito. Mas se você tiver peito, ok. Vou deixar o link aqui, que é o mesmo frango que eu uso em quase todas as receitas. Inclusive nesse link aqui, que é o frango do KFC. Que, cara, gente, só façam. Porque é muito simples e fica muito parecido. Tô deixando marinando aqui o frango com alho, louro, sal e pimenta do reino. Então agora o que a gente vai fazer? Vem cá. A gente pega uma panela e já vai colocando os sassamis aqui dentro para cozinhar, tá? Já tá marinando, já pegou bastante gostinho, então a gente já vai deixar aqui com água. Pronto, só para cozinhar, gente, porque isso aqui já é o nosso recheio. Ó, a batata já tá cozida e eu já vou amassar ela. Quente mesmo, tá, gente? Para facilitar. Agora a gente vai amassar as batatas. É bom, gente, sempre amassar quentinha. Amassa bem para ficar lisinha. Então agora a gente vai fazer a massa enquanto o nosso frango tá cozinhando ali, porque daqui a pouco a gente vai fazer o recheio. Mas enquanto isso vamos fazer a massa. Então vamos embora. Vamos pegar essa batata amassada e cozida já. E a nossa cebola ralada. Vem pra cá, Diego. Ó, gente, coloca um pouquinho de óleo. E a cebola ralada. Sobrou um pouquinho assim, você pode até jogar aqui no frango, ó. Pra dar gostinho. Ó, gente, vocês não vão deixar dourar, tá? É só pra soltar o cheirinho, não deixa dourar. Ó, gente, coloca um pouquinho de leite, dá uma misturadinha, ó. Pode pôr a metade do leite. Coloca a batata amassadinha já. Ó, gente, amassa bem assim, ó, pra não ficar pelotinha. Ó, gente, pode colocar o restante do leite. Já misturou a batata e a cebola. Coloca a noz moscada. Um pouquinho só. Coloca o caldo de galinha. Ela vai derreter aqui, tá, gente? Coloca o sal. A manteiga ou margarina, tá? Eu tô usando manteiga. Isso, ó. Que aí derrete. Derrete, não desperdiça nada. E o creme de leite. Agora, gente, derreteu tudinho. Agora a gente vai jogando a farinha aos poucos, assim, envolvendo. Essa massa, gente, é meio mole, tá? Agora a gente tem que cozinhar essa farinha aqui, pra não dar caganeira na gente. A massa é meio molinha. E nessa hora aqui, você joga o ovo rápido e já mexe pra não cozinhar esse ovo aqui, meu Deus. Vambora. Fogo médio, tá, gente? Pra não queimar. Agora é só no bracinho. Ó, já tá desprendendo do fundo, ó, tá vendo? Ó, a massa, ó, não tá mais grudando no fundo. Só que a gente bota pra cozinhar mais um pouquinho, né? Que o medo é muito de sair cagando. Ó, que massa bonita. Pronto, vamos desligar. Vamos depois botar na bancada pra dar uma sovada quando esfriar. Gente, a massa está pronta. Daqui a pouco eu tô deixando ela esfriar pra eu poder dar uma sovada nela na mesa melhor, senão a mão queima. Aqui tá o frango, a água já saiu, ó. Tá sem água, tá vendo? E todo cozidinho. Ali está a minha placa do YouTube. Vocês viram, né? Ah.
Depois eu tenho que arranjar um lugar bem maneiro pra ela, porque eu tô com medo dela molhar ali. Mas era só pra, né, pra estrear. Agora a gente vai desfiar, bem desfiado esse frango. Tá? E como tá muito quente, eu acho melhor com a batedeira. O que foi que você tá rindo? Desfiar bem desfiado. É, porque às vezes a pessoa desfia um porralhão. E lá na Lecador, eles fazem bem fininho. Às vezes eu penso até que eles fazem com mixer. Ontem eu fiz com mixer e deu certo também, tá? Hoje eu vou fazer com a batedeira. Pra galera antiga aqui no canal já viu essa dica que eu já tinha dado em outro vídeo. Aí você tira o louro, que a gente não quer o louro. Mão de cozinheira, né? Mão de cozinheira é limpa. Você vai corrigir no sal. Sal. Você vai botar um pouco extrato de tomate. Você vai dar uma mexidinha, ó, pra envolver bem. É pra dar cor, tá, gente? Marcela, e se usar coloral? Eu vou botar também. Eu vou botar um pouquinho dos dois, tá? Porque eu, particularmente, não gosto do gosto só do coloral. E um pouquinho de coloral. Não dá pra dar uma medidinha exata, mas vocês vão botando aos poucos e vai mexendo. Até ficar um pouco laranjinho, ó. Olha como é que já dá uma... Esse aqui, gente, é da minha sogra, que ela trazia da Espanha. Marcela, mas eu posso usar o meu daqui? Claro. Então, gente, se vocês tiverem um coloral, tem que ser daqui mesmo, né? Porque minha sogra, ela comprava um estoque de coloral. Depois não sabia nem o que fazia, saía me dando pra minha mãe, dando pra todo mundo que ia lá na casa dela, levava de brinde o quê? O coloral da Espanha. Então... E aí, safada. Ó, gente, passei um óleo aqui pra não grudar a massa na bancada. E a gente dá uma sovada, ó, e vai dando uma sovada, ainda tá quente a massa, a mão fica muito vermelha. Então, é bom esperar mornar um pouquinho, mas o tempo é curto. Olha como a massa fica bonita. Olha como a massa fica, gente, molinha, tá vendo? É uma massa mole mesmo. Ó, gente, agora o que a gente vai fazer? A gente já vai deixar preparado aqui pra empanar. E o que eu faço? Eu vou guardando uma opção de pão de sal, pão francês, cacetinho, essas coisas assim. Tudo duro. Vou guardando, depois eu bato no liquidificador. Pra mim é o melhor farinha de rosca. Porque se você compra industrializado, às vezes você frita tanto, que o salgado acaba ficando meio ressecado. Já comeram de salgado meio ressecado? É meio estranho, né? Você já comeu de salgado ressecado? Então, esse aqui não resseca. E fica o salgado clarinho. Não fica muito queimado. Então, você vai pegar um ovo. Marcela, não era melhor fazer o formato da coxinha primeiro? Não, porque a gente vai fazer o formato, como é uma massa muito leve. Dá até pra comer mais. Como é uma massa muito macia, ela vai perdendo um pouco o formato se a gente ficar deixando muito assim. Se bem que a coxinha do Lecador assim, formato, eu adoro isso. Coloca aqui menos de 1/4, gente. Menos de 1/4 de xícara de água. Aí a gente bate. E aqui a gente coloca a nossa farinha de rosca caseira. A gente já vai, então, ligando a panela. Você pode botar na geladeira para fazer depois, tá? Tanto é que eu tenho bastante massa ali que eu fiz ontem já essa receita. Tô fazendo hoje de novo. Você pode deixar na geladeira e fazer mais tarde, mas eu vou fazer agora pra gente poder comer, provar e vocês verem. A gente já vai ligando o óleo pra gente fritar nossas coxinhas. Molha um pouquinho a mão com óleo. Só um pouquinho, gente. Aí a gente vai pegar agora um pouco da massa, né? Ela já tá um pouquinho mais fria e a gente vai fazendo assim. Agora a gente vai rechear ela. A massa é bem mole, tá vendo, gente? Eu vou usar esse cream cheese Philadelphia que eu prefiro, tá bom? Eles usam cream cheese, não é catupiry. Eu até achava que é catupiry porque é bem parecido, mas é cream cheese. Então você vai pegar um pouco de cream cheese. Gente, o deles tem bastante frango, mas só a massa deles também é maravilhosa. Vou tentar fazer no formato deles. Meio assim, né? Pronto. Vamos deixando aqui. Eu vi a história deles e eles fazem até hoje na mão. Eles têm várias lojas, mas até hoje eles fazem na mão. Por quê? Porque a massa é muito leve. Eles não conseguiram uma máquina sensível, né? Tipo isso. Agora eu vou terminar aqui, gente. E daqui a pouco eu mostro pra vocês empanando. A gente vai passar no ovo. Pega bem de leve, gente, pra não machucar a coxinha. Ela é bem sensível. É, já sei a piada que tá fazendo. Qual? E passa... Ainda bem que você me conhece. Ó, gente, por isso que ela vai perdendo um pouco o formato, ó, porque ela é bem macia. Agora a gente vai fritar direto. Bora. Ó, gente, coloca bem pra não estragar a nossa coxinha.
Gente, estão prontas nossas lindas e maravilhosas coxinhas. Que pra mim eu acho que é a melhor que tem, hein? Ah, Marcela, mas a lá de não sei de onde. É, verdade. Tem... Ai, gente, eu sou fã de coxinha. Qual é aquela que a gente comeu lá em Coxinhas Douradas de Bueno de Andrade? Até comprei uma pelucinha com coxinha com 2 olhinhos e dei uma pra minha irmã. Muito boa também as coxinhas de lá. Essas aqui, olha isso. Gente, ficou tão igual que quando você chega lá pra comer, até isso aqui, algumas têm umas rachadurinhas de tão molinha que elas são. Então a única coisa que eu não gosto de lá é o guardanapo. O guardanapo lá não enxuga nada. Você passa na água, continua com aquele óleo gostoso da coxinha. Mas tudo bem. Vamos agora abrir, comer e nos deliciar com a nossa linda e maravilhosa coxinha. Então vamos comer, que é o que interessa. Bora, Marcela! Unidunité, salame, amendoim, eu sou vez colorido, escolhido foi você. Gente, olha, é igualzinha, até o formato. Bora, né? Bora comer. Pela bundinha ou pela cabeça, Diego? Eu como pela bunda. E você? Pela pontinha. Você achou? Você vai comer por nenhum dos dois? Vai comer pelo lado? Pelo lado, gente. A da Lecador é engraçado, porque eu acho que eu como assim. Tô comendo a própria. Tô ficando emocionada. Olha isso, Brasil. Brasil! Olha isso, eu amassei essa coxinha. Gente, lá eu sempre peço ketchup e eu como essa coxinha ketchup. Faz toda a diferença você colocar o cream cheese Philadelphia. Quem dera se ele estivesse me fazendo um publi, né? Eu estivesse fazendo um publi, mas não é, infelizmente, mas faz toda a diferença porque ontem eu usei com outra marca e não ficou muito legal. Ficou parecendo que talhou. Essa coxinha eu como desde quando 3 coxinhas era R$5. Quando eu tava na faculdade ainda lá em sei lá quando. Hoje essa coxinha custa quase R$9, né, Gil? Cada uma. Quase R$9 cada uma. Essa receita rende 12 a 13 coxinhas desse tamanhão, tá bom? Gente, isso aqui tá bom pra caraca, só façam. Teve muitas pessoas que me falaram assim, Marcela, eu não tô no Rio, mas eu amo essa coxinha. Então vocês que não estão no Rio, vocês podem lembrar, matar a saudade dessa maravilha. Ou tá com muita vontade, ai Marcela, maneiro fazer, mas não quero fazer, vai lá e compra, gente, que é perfeita essa coxinha. Eu sou fã número 1 delas. Então é isso, espero que vocês peçam pra mãe, pra amiga, pra vizinha, pra cunhada, fazer essa coxinha pra vocês. E se inscreva lá no meu Instagram também, tá, gente? Ah, se inscreva no meu canal, que às vezes vocês estão aqui só dando uma fuxicada e tal, então já fica e se inscreve.